Tenho certeza que no futuro você vai ouvir alguém se fazer essa pergunta aí nos grandes canais da mídia hegemônica. Por enquanto, essa pergunta fica restrita aqui ao doidão do YouTube. Pergunta ousada. Muita gente vai odiar da primeira letra até o ponto de interrogação. E a pergunta é: o bolsonarismo deve ser considerado um crime? Será que no futuro esse movimento político pode ser criminalizado mais ou menos como a Alemanha fez com o nazismo? Aí você me ouve levantar uma questão ousada, exótica dessas e pensa: olha lá o doidão da esquerdalha. Vai defender esta tese usando fontes da esquerdalha. Vai vendo. Bora pra Gazeta do Povo. Por que é crime pedir o fechamento do Congresso e do STF? Não, peraí, é crime, é? Sim, pô, tá na Constituição desde 1983. Você não era nem nascido, né? Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Pena, reclusão de 3 a 15 anos. Agora o nosso questionamento começou a ganhar aqui alguma força, alguma razão de ser, né? Porque os caras estão pedindo para fechar STF, Congresso Nacional, já faz anos, e não pode. Só que assim, uns anos atrás, você até poderia dizer que os caras não tentam mudar o regime com ameaça e violência, como tá na lei. Você até poderia dizer isso, mas só até o 8 de janeiro, né? Depois não tem como. E o 8 de janeiro, quanto mais investiga, mais se sabe, foi uma tentativa organizada de mudar o regime vigente pela força, pela violência. Até aqui nenhuma opinião, hein? Ó, só dúvidas e alguns fatos para embasá-las, né? E agora não tem jeito, cara. Mais uma dúvida aqui, ó. Será que combater o bolsonarismo não é combater o crime? Reinaldo, você conversa com o bolsonarista? Não! Não quero! Eu posso conversar? Ah, o cara é de direita, o cara é liberal, o cara é antipetista, o cara é antilulista. Desde que abrace a democracia, eu converso. Agora, é bolsonarista no sentido de que flerta com a morte e com golpe? Não converso, não quero papo. Não quero papo. Essa gente tem que ser combatida. E aqui se apresenta para o combate a TV Cringe, produção audiovisual do Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica. Para cá, quase toda notícia sobre o bolsonarismo é ruim para o bolsonarismo, né? As investigações sobre o 8 de janeiro trouxeram algumas complicações aí. Não, várias complicações. Tem o caso das joias também, e tem, claro, o Bolsonaro lidando com coisas meio desconhecidas para ele. Esse tipo de coisa não acontecia antes, não com essa frequência, né? E o tratamento que agora está reservado ao Bolsonaro é o tratamento que está reservado ao bolsonarismo. Dependendo de quem está no vagão, o bolsonarista nem consegue mais entrar no trem. Aí ninguém entra. Não vai entrar não, vai entrar não, vai entrar não. Vai entrar não. Vai entrar não. Sai aí, volta. Só que essa rejeição, que de quando em quando se expressa nas ruas, ela não é a garantia de que esse movimento político acabou. Longe disso. O Bolsonaro tá aí e tá prometendo emendar uma manifestação na outra nos próximos meses, hein? Fica esperto. A próxima manifestação é no Rio de Janeiro. Já fique sabendo, né? O combate vai continuar e não tem jeito. A instabilidade política também. O que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo o Trump não é mais presidente dos Estados Unidos, o trumpismo é muito forte. Até tem pessoas dizendo que na próxima eleição, um candidato próximo ao Trump pode concorrer às eleições, ou mesmo o Trump. Então, eu acho que a gente tem que não só olhar para as eleições,
a gente tem que entender a estrutura desses fenômenos como o bolsonarismo, como o trumpismo, como esse avanço da extrema-direita mundial. Esse é o jornalista alemão Niklas Franzen, na Deutsche Welle, e a percepção dele é a percepção de vários estudiosos. O bolsonarismo veio para ficar e vai ficar, a não ser que alguém faça alguma coisa. E se vai ficar, não tem jeito, né? Outra dúvida aí para nossa lista. Dá para ter uma relação cordial, civilizada com um movimento desses? Não quero ofender também nenhum bolsonarista, mas é uma dúvida que eu tenho, né? Dá para ter bolsonarismo no Brasil sem ter gente, sei lá, depredando a Suprema Corte, gente invadindo, querendo colocar bomba em aeroporto? Dá para ter bolsonarismo sem ter essas coisas? Eu acho que não, mas às vezes parece que sim. Não, olha esse vídeo aí, cara. São dois caminhoneiros, um deles é eleitor do Lula, daí o outro era eleitor do Bolsonaro. Na eleição, os dois apostaram lá os seus respectivos caminhões, né? Aí o que aconteceu? O eleitor do Lula ganhou a aposta, né? Lula ganhou a eleição, ele ganhou a aposta. Aí ele ia ficar com o caminhão do outro cara. Veja o que ele fez, cara. O lulista desistiu de ficar com o caminhão lá do bolsonarista. Sai pra mim, eu não sei feliz isso aqui não. Verdade. Aí meu filho, é sua. Dois amigos, viu? Dois homens. Deus abençoe os dois. Você olha para um vídeo desses, né, cara, e fica pensando que, pô, talvez seja possível conciliar, pacificar, apaziguar. Só que a realidade brasileira não é um vídeo viral fofinho. Não é. Dentro do nosso panorama institucional, rapaz, é outra coisa, é outra história, e é impossível que a relação entre a nossa institucionalidade e o bolsonarismo termine em abraço, pô. Não tem como. Antes do 8 de janeiro, a ideia de que o Brasil precisa acabar com o bolsonarismo para sobreviver em sua institucionalidade, essa ideia era coisa da esquerda dita radical. Na boa, você não ia ouvir essa ideia sendo defendida aí nos grandes canais de notícias. De jeito nenhum. Não era um ponto aberto ao debate, parece que todo mundo achava que o Bolsonaro tinha direito mesmo de participar daquela eleição, contestando o resultado, pregando fake news lá contra a urna eletrônica, mandando Polícia Rodoviária Federal interromper eleitor no meio do trajeto para votação. Todo mundo achava que aquilo ali estava normal. Tô ficando pistola cedo demais e tô carregando o texto aqui com subjetividade, mas não tem como, a minha impressão é essa. Mas dane-se a minha impressão aos fatos. Foi só na véspera do 8 de janeiro que a mídia hegemônica começou a carimbar nas manifestações bolsonaristas a pecha atos antidemocráticos. Até ali, nada. A gente passou anos vendo a cobertura dessas manifestações lidar com naturalidade, assim, com cartaz pedindo o fechamento de Suprema Corte por militar. Aí começou bloqueio em estrada. Será que é perigoso? Que tal assassinato de adversários políticos? Opa! E como a violência foi escalando, aí não teve jeito. Não deu para continuar nesse consenso aí de que bolsonarismo é coisa a ser tolerada, né? Desse ponto em diante, cara, alguns dos principais comentaristas do Brasil aumentaram o tom. Para o Reinaldo Azevedo, por exemplo, o bolsonarismo virou uma coisa a ser derrotada, a ser superada, a ser combatida. Porque essa cultura continua, seus porta-vozes continuam. A necrofilia política continua. E o golpismo, sim, põe o vídeo aí, põe o vídeo. Vamos lembrar o que é bolsonarismo, porque senão fica parecendo que bolsonarismo é só, eu não gosto do Lula. Não, não é. Bolsonarismo é uma sentença de condenação à morte de um país. E quem não entendeu isso ainda não entendeu nada. E ele tem razão, a gente tolerou muita coisa por muito tempo, cara. Em 2020, hein, já tinha gente ameaçando estourar a vidraça, depredar a Suprema Corte. Infelizmente era tudo ridículo demais, assim, do ponto de vista estético, meio mambembe, aí ninguém levou a sério. Notaram que o ângulo dos fogos está diferente da última vez? Se prepare! Supremo dos bandidos!
Aqui é o povo que manda nessa nação, que construiu essa nação. Vocês da corrupção, se preparem. Bando de bandidos. Vocês estão levando o país ao caos. Já levaram para o comunismo, seus bandidos. Se preparem. E desde essa época, em 2020, já estava estabelecido um padrão, mais ou menos assim, ó. Primeiro os caras se organizam, aí eles ameaçam, vandalizam, fazem o que querem lá. Quando chega a ordem, rapaz, quando eles são retirados das ruas, aí danou-se, começam a reclamar ali que veio a ditadura. Todo mundo pede o AI-5, até a polícia aparecer, né? Na minha cabeça isso não entra, cara. Não é possível isso! Eu tô implorando ajuda, porque estão querendo tirar tudo de nós e o Brasil não é isso e não será essa ditadura, essa coisa. Perceba que doideira, os caras estão ali com um foguete mirado pra fachada do STF, aí quando a polícia tira eles de lá, ele dá socorro, a minha liberdade de expressão. Você quer se expressar com um foguete na mão, com arma na mão? Que porra é essa, cara? E durante muito tempo a gente ficou aqui chamando isso de polarização, né? E polarização, mano, precisou um 8 do 1 para mudar isso. Precisou um 8 do 1 para explicar para o Brasil que é só o bolsonarismo que quer destruir, que quer vandalizar, que quer fechar, que quer quebrar. Porque é verdade, não existe no panorama político brasileiro outro movimento capaz de propor e executar essas barbaridades. Não tem ninguém com partido, com representação, pretendendo fazer essas barbaridades aí não. Ou seja, de alguma forma o bolsonarismo é uma coisa única. O Brasil venceu a ditadura, o Brasil venceu a tortura e o Brasil está em processo de vencer o bolsonarismo entendido como esse conjunto de barbaridades, de absurdos, de apelo à morte e de apelo à ditadura que este senhor encarnou. E pelos crimes cometidos, pelos crimes comuns cometidos, pelos quais é investigado, espero que seja condenado e preso. Para que não reste a menor dúvida, caso houvesse alguma, de que lado ocupo nesse debate. Que lado? O do PT? Não sejam idiotas. Ocupo o lado da democracia. Mas se tudo isso que o Reinaldo Azevedo está dizendo for verdade, e é, né? Fica aberta a possibilidade de que o bolsonarismo possa ser considerado um movimento criminoso. E se um movimento criminoso tem permissão para existir, significa que a lei está humilhada. E pega essa ideia, né? Bolsonarismo pode ser crime. É uma ideia ousada, né? Difícil de defender quando você pensa na maneira com a qual o Brasil lida com essa questão, né? Eu sei que esse é o tipo de afirmação que pode parecer radical demais, que faz você desconfiar de mim, mas eu não estou aqui para convencer você de nada. O melhor que eu posso fazer aqui é expor alguns argumentos, aí esses argumentos vão conter novas informações, de posse dessas informações você pode especular sobre o futuro do bolsonarismo e se não pode ser isso mesmo, um movimento a ser criminalizado. Alguns pesquisadores apontam esse futuro como possível, no mínimo, e algumas das notícias mais recentes estariam inclusive acelerando esse processo. Estou falando de joia, minuta do golpe, tudo aquilo que você já sabe. Porque o que está mais do que claro é que essas tentativas de golpe a todo custo são organizações que orquestram, né, formas de tentativa de tomar o poder. Aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, quando ele incentiva uma multidão a invadir o Capitólio. Na Bolívia, em 2019, aconteceu algo muito parecido quando o Evo Morales conquista sua 4ª vitória. Então houve queimas de sedes, né, de tribunais eleitorais, queimas de atas eleitorais também, o que inviabilizou a chegada ou a divulgação de um resultado final idôneo. Então tudo isso vai mostrando que a direita, a extrema-direita bunda fora, ela tem métodos orquestrados, pré-fabricados, e no Brasil não foi diferente. Tem o cientista político Paulo Ramires, na minha memória, ele foi o primeiro cara assim
que ao menos sinalizou para essa possibilidade do bolsonarismo sendo considerado um movimento criminoso. Eu já afirmava que cedo ou tarde Bolsonaro seria preso e o bolsonarismo criminalizado. Não imaginávamos que fosse tão rápido, mesmo porque muitas informações e documentos ficam escondidos ou são destruídos. Mas a nossa sorte é que os bolsonaristas são extremamente incompetentes, seja na administração do Estado ou mesmo na tentativa de articulação de um golpe. Melhor exemplo disso foram os golpistas gravando e colocando em redes sociais a tentativa de invasão dos prédios públicos, né? Então isso são provas que eles mesmos geraram contra si mesmos. Na sequência, vamos dar uma olhada na lei, vamos dar uma olhada no texto constitucional. Aí depois disso, a gente olha de novo para o bolsonarismo e tenta compreender, né? Se não tem algo nesse movimento, algo que torna ele completamente incompatível com a ordem legal desse país. Hoje, na nossa exposição de arte digital, temos o trabalho de... Cadê ele? Trilobite. Olha lá, ó. Trilobite Art. A arte dele que a gente está mostrando aqui na nossa exposição é o Príncipe do Universo, do Katamari. Já conhece esse jogo? Não? Então é muito legal. Esse jogo eu amo esse jogo. E a arte desse cara aqui também tem alguma coisa aqui que massageia meu olho nessas cores vivas, com esse fundo escuro atrás. Cadê aqui nosso Stitch? Sem Lilo. Da hora. O Jair Bolsonaro já não é presidente do Brasil tem um tempão, mas o bolsonarismo segue sendo muito influente na nossa cultura e na nossa política. Não vem tentar negar. Se isso não fosse verdade, o Bolsonaro não tinha conseguido colocar 185 mil pessoas nas ruas lá em São Paulo. Dia desses aí, pô. Claro, né? Ele falou que era 1 milhão e não sei quantas, mentiu. Mas, pô, 185 mil é gente pra caramba. Se essa manifestação tivesse sido o fiasco que meus amigos da esquerdalha aqui disseram que foi, o Bolsonaro não tava ensaiando aí a próxima manifestação, pô. Ele vai repetir a dose no Rio de Janeiro. Agora, no próximo dia 21 de abril, domingo, às 10 da manhã, estou te convidando para uma grande manifestação no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Estaremos dando continuidade ao que aconteceu em São Paulo no dia 25 de fevereiro. E estamos discutindo, levando informações para vocês, juntamente com autoridades e o pastor Silas Malafaia, sobre o nosso Estado Democrático de Direito. Ele falou ali do Malafaia. O Malafaia está ajudando ele a organizar essas manifestações. Às vezes falha, né? Não adianta chorar! Não dá todo mundo no caminhão, por favor! Vocês vão dar vexame aqui para essa multidão? Só sobe quem tá de pulseira verde! Eu não lembro quem foi o gênio que disse numa caixa de comentários nossa aqui que a galera se confundiu, entendeu que era para subir quem tava de tornozeleira. E foi todo mundo e deu a confusão. É uma piada, mas me permita abordar aquele fundo de verdade que toda piada tem. E tem tudo a ver com o nosso papo, né, cara? Porque se o bolsonarismo é um movimento digno de ser criminalizado, aquela manifestação é criminosa. Se a manifestação é criminosa, todo mundo que tá tentando subir no carro de som é o quê? Eu tô aqui só fazendo as perguntas por enquanto, né? Mas é claro que tem o que eu acho, tem o que você acha, mas nada disso importa mais do que aquilo que a gente sabe. E a gente sabe que a nossa Constituição se esforça para que a democracia não dê espaço para quem quer predar, destruir, comer a democracia brasileira. Aqui a gente poderia ir direto para a Constituição, mas ao invés disso, em nome da ironia, vamos para a Gazeta do Povo, que é um jornal bolsonarista. E direto para o texto, olha lá, ó. Os manifestantes que pediam o fechamento do Congresso e do STF poderiam, inclusive, ter sido presos em flagrante, com base nos 2 artigos. São eles, o 16. Integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito por meios violentos ou com emprego de grave ameaça. Pena,
reclusão de 1 a 5 anos. Artigo 17. Tentar mudar, com emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Pena, reclusão de 3 a 15 anos. Faltou mencionar que esses dois artigos são da Lei de Segurança Nacional, que está em vigor desde 1983, lei da qual os militares sempre gostaram muito, viu? Então nem vem, se esse movimento fosse criminalizado agora, isso teria muito mais a ver com o texto que está lá desde 83 que com o Alexandre de Moraes, que chegou lá esses anos aí no STF. Mas não adianta, né, cara? Não importa o que esteja no texto legal. Qualquer coisa que venha acontecer com um bolsonarista que se folga para cima das nossas instituições, não adianta. A culpa caia no Alexandre de Moraes, né? Quer ver um caso? Pô, o Daniel Silveira estava metido até o talo com os atos antidemocráticos, antes mesmo da imprensa dar esse nome pra coisa, né? Agora, com o texto legal fresquinho na cabeça, lembra aí do que o Daniel Silveira, representante desse movimento político que a gente está discutindo aqui, ouve aí o que ele pregava. É inconcebível no Estado Democrático de Direito que alguém instigue que nos dizeres do réu diga, o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. É claro que os bolsonaristas vão achar que as consequências sofridas pelo Daniel Silveira são algum tipo de censura, né? Mas muita gente pensa diferente. Eu incluso. Penso diferente, penso muito diferente, porque para chegar nesse ponto, meu amigo, o STF tolerou muita coisa. Tolerou demais. Tolerou demais, porque pelo texto que eu te li aqui, nem esses cartazes aí, ó, poderiam ter existido. Isso aqui era para ter sido considerado criminoso, ter sido punido, mas desde o princípio. E eu não tô exigindo uma interpretação freestyle, aloprada, doidona, olavista da Constituição brasileira, que é o que eles fazem com o tal do artigo 142, né, que é outra história. E nem vem ao caso agora, o que interessa é o que está na lei. E está na lei, ninguém pode se juntar para tentar mudar o regime na base da força. Não no Brasil. E isso significa que quem ergueu essa faixa aí, ó, deveria ter sido preso em flagrante, como a própria Gazeta do Povo reconhece, né? Só que a gente tolerou os cartazes, tolerou os discursos, e aí, quando a gente foi descobrir, danou-se, cara. Acabou que discurso, cartaz, manifestação, tudo isso aí era só a superfície. Por baixo, o que tinha era um puta de um plano de bastidores, com dinheiro, com gente envolvida, para cometer exatamente aqueles crimes que estão previstos na Lei de Segurança Nacional. De novo, olha lá, ó, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem ou regime vigente ao Estado de Direito. Pena, reclusão, de 3 a 15 anos. E o artigo anterior, o 16, também deixa claro que pela Constituição brasileira não se admite dentro desse país, olha lá, ó, associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito por meios violentos. Tô ficando muito irado. Vamos respirar. É um exercício de respiração, sério. 4, 7, 8. 4 segundos para inspirar, 7 para segurar o ar no pulmão e 8 soltando. Tudo com muita sutileza, tá? Não é para fazer a transição aí entre inspirar e segurar daquele jeito assim meio exacerbado. Todo ponto aqui é recuperar a calma. Eu quero estar mais prumado antes de chegar à nossa conclusão final. Estamos quase lá. Inspira lentamente, 4 segundos, quase lá. Aê, agora aquela segurada sutil, vai sentindo o coração bater enquanto isso, muito bem. Inspira lentamente para cumprir a tabela aí dos 8 segundos. Aê, muito bem. Com ar no pulmão e calma no coração, vamos tentar resumir a história aqui. A lei brasileira diz que ninguém pode se juntar para planejar derrubar o regime vigente à força. O bolsonarismo passou anos prometendo fazer exatamente isso. Em 8 de janeiro de 2023, eles tentaram e falharam. E quanto mais se investiga e mais se descobre sobre esse movimento, mais se sabe que seu objetivo era justamente mudar o regime por meios violentos. E isso embasa a pergunta que responde todas as outras. A pergunta é: o bolsonarismo é realmente um movimento que quer tomar o poder através da violência? Obviamente você já sabe como eu penso.
mas me interessa saber como você pensa, como nós pensamos, como a sociedade brasileira encara esse troço. Porque se a gente puder fechar um consenso aí, o bolsonarismo existe para tentar tomar o poder à força, danou-se. Bolsonarismo é crime. E nós, sociedade brasileira, somos os bundões orgulhosos da sua suposta tolerância que estão deixando rolar. Olha lá o doidão da esquerdalha.